Antes de começarmos a leitura desse livro, gostaria de pedir a todos que divulgassem esse vídeo ao máximo possível de pessoas, uma vez que essas informações, as informações que contém esse livro, são de grande proveito para todos os católicos. As maravilhas do santo nome de Jesus. Ao leitor: querido amigo, leia este livrinho devagar e com atenção. Não uma, senão muitas vezes, poderás dar graças a Deus pelo resto da tua vida. Este livro te dará muita felicidade e obterá de Deus maravilhosas graças e bênçãos. Te ensinará as maravilhas do santo nome de Jesus, que entendem poucos cristãos. A frequente repetição deste nome te salvará de muitos sofrimentos e grandes perigos. O mundo, agora, está ameaçado com as mais graves calamidades. Cada um de nós pode fazer muito para se salvar dos males que virão e ajudar muito ao mundo, à Igreja e ao nosso Santo Padre, o Papa, simplesmente repetindo com frequência: Jesus, Jesus, Jesus. O autor. Capítulo 1. As maravilhas do Santo Nome. Ouvimos e repetimos desde a infância o Santo Nome de Jesus, mas muitos, demasiados, não têm ideia adequada das grandes maravilhas desse Santo Nome. Que sabe, querido leitor, do nome de Jesus? Saberá que é um nome santo e que haveria de inclinar a cabeça cada vez que se diz. É muito pouca coisa. É como se alguém visse um livro fechado e se concentrasse apenas no título da capa. Não sabe nada dos preciosos pensamentos que o livro contém. Assim é. Quando pronuncias o nome de Jesus, sabes muito pouco dos tesouros que nele se ocultam. Este divino nome, em verdade, é uma mina de riquezas. É um manancial da mais alta santidade e o segredo da felicidade mais grande que o homem pode esperar e gozar nesta terra. Lê e o verás. É tão poderoso, tão seguro, que nunca deixa de produzir em nossas almas os mais maravilhosos resultados. Consola ao mais triste coração e fortalece ao mais débil pecador. Nos obtém todo tipo de favores e graças, tanto espirituais como temporais. Devemos fazer duas coisas. Primeiro, entender claramente o significado e o valor do nome de Jesus. Segundo, devemos habituar-nos em o dizer de novo e frequentemente, centenas de vezes todos os dias. Longe de ser algo chato e sem sentido, será algo de imenso gozo e consolação. Capítulo 2. Que significa o nome de Jesus? O santo nome de Jesus é, antes que tudo, uma oração todo-poderosa. O próprio nosso Senhor apenas promete que todo aquele que pedisse ao Pai em seu nome o receberia. Deus nunca falha em sua palavra. Quando dizemos Jesus, pedimos a Deus tudo o que necessitamos com absoluta confiança de sermos ouvidos. Por esta razão, a Igreja termina suas orações com essas palavras: por Jesus Cristo, que dá à oração uma nova eficácia divina. Porém, o santo nome é algo ainda mais grande. Cada vez que dizemos Jesus, glorificamos a Deus com um gozo e glória infinita, porque lhe oferecemos todos os infinitos méritos da paixão e morte de Jesus Cristo. São Paulo nos disse que Jesus mereceu o nome de Jesus pela sua paixão e morte. Cada vez que dizemos Jesus, claramente desejamos oferecer a Deus todas as missas ditas em todo o mundo pelas nossas intenções. Nós verdadeiramente participamos naquelas centenas de missas. Cada vez que dizemos Jesus, ganhamos 300 dias de indulgências que poderíamos aplicar pelas almas do purgatório, com o que se verão muitas destas almas aliviadas e liberadas das suas horríveis penas.
Elas serão verdadeiramente nossas melhores amigas e rezarão por nós com incrível fervor. Cada vez que dizemos Jesus, é um ato de perfeito amor, pelo qual oferecemos a Deus o infinito amor de Jesus. O santo nome de Jesus nos salva de inumeráveis males e nos resgata especialmente do poder do demônio, que está constantemente buscando a ocasião de nos fazer o mal. O nome de Jesus gradualmente irá enchendo nossas almas com uma paz e um gozo que nunca tivemos antes. O nome de Jesus nos reforça de uma maneira tal que nossos sofrimentos pareçam ligeiros e fáceis de suportar. Que devemos fazer? São Paulo nos diz que devemos de fazer tudo o que fazemos, tanto seja em palavras ou no trabalho, em nome de Jesus. Tudo quanto fizeres, seja de palavra ou obra, tudo em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Colossenses capítulo 3, versículo 17. Desta maneira, todos os atos se fazem em um ato de amor e mérito. E mais ainda, recebemos a graça e a ajuda para fazer todas as nossas ações perfeitamente bem. Devemos, no entanto, fazer o que melhor podamos e nos acostumar a dizer Jesus, Jesus, Jesus. Muito comumente, todos os dias. Podemos fazê-lo quando nos vestimos, no trabalho, não importa o que estamos fazendo, passeando, em momentos de tristeza, em casa e na rua, em todas as partes. Não há nada mais fácil se nos esforçamos em o fazer, com regularidade. Ou podemos fazer muitíssimas vezes ao dia. Pensa que cada vez que dizemos Jesus devotamente, primeiro, damos grande glória a Deus. Segundo, recebemos graças, grandes graças. Terceiro, ajudamos as almas do purgatório. Ponhamos agora alguns exemplos que demonstram o poder do santo nome. Capítulo 3. O mundo em perigo, salvo pelo santo nome. No ano de 1274, grandes males ameaçaram o mundo. A igreja foi assaltada por furiosos inimigos, desde dentro para fora. Foi tão grande o perigo que o Papa Gregório, que reinava nesse então, convocou um concílio de bispos em Lyon para determinar a melhor maneira de salvar a sociedade da ruína na qual estava caindo. Entre muitas das formas propostas, o Papa e os bispos elegeram a que eles consideraram mais fácil e eficaz de todas, ou seja, a frequente repetição do santo nome de Jesus. O Santo Padre então pediu aos bispos do mundo e aos seus sacerdotes que invocassem o santo nome de Jesus e urgiram aos fiéis a colocar toda a sua confiança neste poderoso nome, repetindo-o constantemente com ilimitada confiança. O Papa encarregou especialmente a Ordem de Santo Domingo a gloriosa tarefa de pregar as maravilhas do santo nome. Trabalho que eles cumpriram com ilimitado zelo. Seus irmãos franciscanos lhes secundaram. São Bernardino de Siena e São Lourenço de Porto Maurício foram ardentes apóstolos do santo nome de Jesus. Seus esforços foram coroados com o êxito. Foram varridos os inimigos da igreja e desapareceram os perigos que ameaçavam a sociedade, e a suprema paz reinou uma vez mais. Esta é a lição mais importante para nós, porque, em nossos dias, terríveis sofrimentos estão esmagando muitas nações, e ainda maiores tribulações estão ameaçando a todas as demais. Nenhum governo ou governos parecem o bastante fortes e hábeis como que para deter esta tremenda torrente de males. Não há mais que um remédio, e é a oração. Todo cristão deve se voltar a Deus e pedir-lhe misericórdia. A oração mais fácil de todas as orações, como vimos, é o nome de Jesus. Todos, sem exceção, podem invocar este santo nome centenas de vezes ao dia, não apenas pelas suas próprias intenções, senão que também para pedir a Deus
que livre ao mundo de uma iminente ruína. É assombroso o que uma pessoa que reza pode fazer para salvar seu país e a sociedade. Lemos na Sagrada Escritura como Moisés salvou pelas suas orações ao povo de Israel da destruição e como uma piedosa mulher, Judite de Bertúlia, salvou sua cidade e sua gente quando os governadores estavam desesperados e a ponto de se renderem aos seus inimigos. De novo, notamos que as duas cidades, Sodoma e Gomorra, que Deus destruiu com fogo por causa de seus pecados e crimes, lhes haveria perdoado se houvesse havido apenas 10 pessoas que rezassem por eles. Uma e outra vez, lemos de reis, imperadores, homens de Estado e famosos comandantes militares que colocaram toda a sua confiança na oração, e assim obraram maravilhas. Se as orações de um homem podem fazer tanto, quanto mais farão as orações de muitos? O nome de Jesus é a mais curta, mais fácil e mais poderosa das orações. Todos podem dizê-lo, inclusive em meio ao seu trabalho diário. Deus não pode recusar em ouvi-lo. Invoquemos ao nome de Jesus, pedindo-lhe que nos salve das calamidades que nos ameaçam. Capítulo 4. A praga de Lisboa. A cidade salva pelo santo nome. Uma devastadora praga aparece em Lisboa em 1432. Todos os que puderam fazê-lo fugiram aterrorizados da cidade, e deste modo se estendeu por todos os rincões do país de Portugal. Milhares de homens, mulheres e crianças de todas as classes foram varridos pela cruel enfermidade. Foi tão virulenta a pandemia que os homens caíam mortos em todas as partes, na mesa, nas ruas, em suas casas, nas lojas, nos mercados, nas igrejas. Usando as palavras dos historiadores, espalhou como um raio de homem a homem, por um abrigo, um chapéu ou qualquer roupa que houvesse sido tocada pela sacudida praga. Sacerdotes, médicos e enfermeiras foram arrastados em tal número que muitos corpos jaziam nas ruas, sem enterrar. Os cães lambiam o sangue dos mortos. Como resultado, foram estes contagiados com a terrível enfermidade que se estendeu ainda mais entre a infortunada gente. Entre aqueles que assistiram aos moribundos com inquebrantável tenacidade, foi um venerável bispo, Monsenhor André Dias, que viveu no convento ou monastério de Santo Domingo. Este santo homem, vendo que a epidemia, longe de diminuir, crescia diariamente em intensidade, e perdendo a esperança na ajuda humana, urgiu a infeliz gente a que invocasse o santo nome de Jesus. Onde quer que a enfermidade fosse mais furiosa, se lhe havia visto urgindo, implorando aos enfermos e moribundos, e aqueles aos quais não lhes havia tocado a enfermidade a repetir: Jesus, Jesus. Escrevei em estampas, dizia, e guardai-as dentro de vós, colocai-as à noite debaixo das almofadas, colocai-os nas portas, mas, sobretudo, invocai constantemente com vossos lábios e em vossos corações este nome, que é do mais poderoso. Ele foi como um anjo da paz, enchendo aos enfermos e moribundos com coragem e confiança. Os pobres doentes sentiam dentro deles uma nova vida, e nomeando a Jesus, colocava as estampas em seus peitos ou em seus bolsos. Então, na grande igreja de Santo Domingo, lhes falou uma vez mais do poder do santo nome de Jesus, e abençoou com água no mesmo santo nome, ordenando que toda a gente se salpicasse com ela, e que salpicasse o rosto dos enfermos e moribundos. Maravilha das maravilhas! Os enfermos se curaram, os moribundos ressuscitaram de suas agonias. A praga cessou, e a cidade foi liberada em poucos dias do mais espantoso açoite que jamais a havia visitado. As notícias se estenderam por todo o país, e todos começaram em uníssono a invocar o nome de Jesus. Em um incrível e curto período de tempo,
Portugal se viu livre da horrorosa enfermidade. A gente agradecida, tendo presente as maravilhas que haviam presenciado, continuaram seu amor e confiança no nome do nosso Senhor. Assim que, em seus problemas, em todos os perigos, quando males de qualquer classe ameaçavam, eles invocavam o nome de Jesus. Foram fundadas confraternidades nas igrejas. Foram feitas procissões do Santo Nome mensalmente. Foram levantados altares em honra deste bendito nome. Assim que a maior maldição que jamais havia caído no país foi transformada em uma das maiores bênçãos. Por séculos, esta confiança no nome de Jesus continuou em Portugal e da mesma forma se estendeu à Espanha, França e ao resto do mundo. Capítulo 5. Genserico o Godo. No reino de Genserico, o rei ariano dos godos, um dos favoritos cortesãos do rei, o conde de Armogasto, foi convertido do arianismo à Igreja Católica. O rei, ouvindo o fato, se enfureceu de tal maneira que chamou o jovem nobre à sua presença e tratou, com todos os meios em seu poder, a induzir-lhe a rechaçar sua fé e retornar à seita ariana. Nem as ameaças, nem as promessas lhe importaram. O conde recusou toda a insinuação e conservou sua nova fé. Genserico deu ronda solta à sua fúria e ordenou que atassem ao jovem com fortes cordas e que os fornidos carrascos as apertassem com todas as suas forças. O tormento era imenso, mas a vítima não mostrava sinais de dor. Repetiu por 2 vezes ou 3 vezes: Jesus, Jesus, Jesus. E as cordas se afrouxaram como teias de aranha e caíram aos seus pés. Enfurecido sem medida, o tirano ordenou agora que fossem trazidos tendões de bois, tão fortes como o arame. O conde foi atado de novo, e o rei pediu aos carrascos que usassem todas as suas forças. Uma vez mais, sua vítima invocou o nome de Jesus, e as novas ligaduras, como as velhas cordas, se afrouxaram como fios. Espumando pela boca de ódio, ordenou que o mártir fosse atado pelos pés e pendurado pela rama de uma árvore de cabeça para baixo. Sorrindo por esta nova moda de tortura, o conde Armogasto cruzou os braços em seu peito e, repetindo o santo nome, dormiu tranquilamente, como se estivesse deitado no mais suave cômodo sofá. Capítulo 6. Dom Melchior sorri aos seus carrascos. Temos outro incidente parecido da mesma classe, narrado pelo mártir chinês, o venerável dominicano e bispo Dom Melchior. Em uma das muitas perseguições que atacaram a China e que deu tantos santos à igreja, este santo bispo foi perseguido e, depois de haver resistido aos mais brutais tormentos, era condenado a uma morte cruel. Foi arrastado ao mercado, em meio ao populacho, os quais vieram a satisfazer-se com seus sofrimentos. Lhe desnudaram, e 5 carrascos armados com afiadas espadas começaram a cortar seus dedos, um por um, junta por junta, depois seus braços, logo suas pernas, causando-lhe uma agonia extremamente dolorosa. Finalmente, abriram suas carnes e lhe romperam os ossos. Durante este prolongado martírio, sem visíveis sinais de dor por parte do bispo, sorria e dizia devagar, em alta voz: Jesus, Jesus, Jesus. Isto lhe dava uma maravilhosa força ante o assombro de seus carrascos. Não houve uma lágrima ou queixa que escapasse de seus lábios, até que finalmente, depois de horas de tortura, silenciosamente expirou, com o mesmo doce e pacífico sorriso em sua cara. Que maravilhosa consolação não sentiríamos quando, confinados em cama por uma enfermidade ou desgarrados pela dor, repetíssemos devotamente o nome de Jesus. Muita gente que não pode dormir
encontraria ajuda e consolação se invocassem, nesses momentos de insônia, o santo nome, e muito provavelmente cairiam em um tranquilo sono. Santo Alexandre e os filósofos pagãos. Durante o reinado do imperador Constantino, a religião cristã estava progressando constantemente e rapidamente. Em Constantinopla, os filósofos pagãos se sentiram agraviados ao ver que muitos dos seus adeptos desertavam da sua velha religião e se uniam à nova. Eles rogaram ao imperador pedindo em justiça. Deveriam de ser escutados e permitir-lhes convocar uma conferência pública com o bispo dos cristãos, Santo Alexandre, que naquele momento governava a sede de Constantinopla. Era um homem santo, mas não um agudo lógico. Não teve medo por esta razão de conhecer ao representante dos filósofos pagãos, que era um astuto dialético e um eloquente orador. No dia combinado, diante de uma vasta assembleia de homens doutos, o filósofo começou muito cuidadosamente preparado para atacar os ensinamentos cristãos. O santo bispo escutou por algum tempo e então pronunciou o santo nome de Jesus, o qual confundiu o filósofo de tal maneira que não apenas perdeu o fio do seu discurso, senão que lhe foi inútil, inclusive com a ajuda dos seus colegas, voltar ao ataque. Santa Cristiana era uma jovem escrava no Kurdistão, uma região quase que inteiramente pagã. Era costume nesse país que, quando uma criança estava enferma, sua mãe a levava em braços às casas dos seus amigos e perguntava se eles sabiam de algum remédio que pudesse beneficiar ao pequeno. Numa destas ocasiões, uma mãe trouxe ao seu filho enfermo à casa onde Cristiana vivia, perguntando-lhe se sabia de algum remédio para aquela enfermidade. Olhou ao menino e disse: Jesus, Jesus. Em um instante, o menino moribundo sorriu e se levantou com gozo. Estava completamente curado. Este extraordinário fato logo foi conhecido e chegou aos ouvidos da rainha, que estava inválida. Deu ordens para que trouxessem a Cristiana à sua presença. Chegando ao palácio, a real paciente perguntou a Cristiana se poderia, com o mesmo remédio, curar sua enfermidade, na qual haviam falhado os médicos. Uma vez mais, Cristiana pronunciou com grande confiança: Jesus, Jesus. E de novo, este divino nome foi glorificado. A rainha recobrou instantaneamente a saúde. Uma terceira maravilha mais estava por suceder. Alguns dias depois da cura da rainha, o rei se encontrou cara a cara com a morte certeira. A escapatória parecia impossível. Sendo o poder do divino nome, o qual ele havia sido testemunha com a cura da sua esposa, sua majestade invocou: Jesus, Jesus. E sucedeu que foi arrebatado de tão terrível risco. Chamando da mesma maneira a pequena escrava, aprendeu dela as verdades do cristianismo. Ele, assim como uma grande multidão da sua gente, abraçou a fé. Cristiana é santa e sua festa se celebra em 15 de dezembro. São Gregório de Tours revela que, quando ele era um jovem, seu pai caiu gravemente enfermo e estava morrendo. Gregório rezou fervorosamente pela sua recuperação. Quando Gregório estava dormindo, pela noite, seu anjo da guarda apareceu e lhe disse: escreve o nome de Jesus em um papel e coloca-o debaixo do travesseiro do enfermo. Na manhã seguinte, Gregório contou à sua mãe a mensagem do anjo, a qual lhe aconselhou que obedecesse. Assim o fez, colocando o papel debaixo da cabeça do seu pai. Para regozijá-lo da família, o paciente melhorou rapidamente. Poderíamos encher páginas e páginas com os milagres e maravilhas que obrou o santo nome em todos os tempos e lugares. Não somente pelos santos, senão que por todo o que invoque este divino nome com reverência e fé. Marquese dizia: intervenho aqui para relatar as maravilhas obradas e as graças concedidas por Nosso Senhor
àqueles que são devotos ao seu santo nome, porque São João Crisóstomo me recorda que Jesus é sempre nomeado quando os milagres são feitos por homens santos. Enumerá-los desde aqui seria tratar de dar uma lista de incontáveis milagres que Deus fez através de todos os séculos para incrementar a glória dos seus santos, ou para criar e reforçar a fé nos corações dos homens. Estampas do Santo Nome. Estampas com o Santo Nome nelas inscritas foram usadas e recomendadas pelos grandes amantes do Santo Nome, como Monsenhor André Dias, São Leonardo de Porto Maurício e São Gregório de Tours, acima mencionados. Nossos leitores fariam bem em usar estas estampas, levando-as consigo durante o dia e pondo-as debaixo do travesseiro pela noite, colocando-as nas portas das suas habitações. Capítulo 7. Os santos e o Santo Nome. Todos os santos têm um imenso amor e confiança no nome de Jesus. Eles viram este nome com uma clara visão. Todo o amor de nosso Senhor, todo o seu poder, todas as coisas belas que disse e fez na terra. Fizeram todas as obras maravilhosas no nome de Jesus. Obraram milagres, expulsaram demônios, curaram enfermos e confrontaram a todos, usando e recomendando-lhes que se acostumassem a invocar o santo nome. São Pedro e os apóstolos converteram ao mundo com este nome todo-poderoso. O príncipe dos apóstolos começou sua gloriosa carreira pregando o amor de Jesus aos judeus nas ruas, no templo, em suas sinagogas. Seu primeiro grande milagre ocorreu no primeiro domingo de Pentecostes, quando ia entrar no templo com São João, um homem manco, bem conhecido pelos judeus que frequentavam o templo. Estreitava suas mãos, esperando receber esmola. São Pedro lhe disse: Não tenho prata nem ouro, mas te dou o que tenho. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo 6. Instantaneamente o coxo se levantou e brincou de júbilo. Os judeus estavam atônitos, mas o grande apóstolo lhes disse: Por que se maravilham disto, como se por nosso próprio poder ou piedade houvéssemos feito andar? O nome de Jesus, pela fé nele, devolveu as forças a este homem. Inumeráveis vezes, desde esses dias dos apóstolos, o nome de Jesus foi glorificado. Citaremos alguns dos incontáveis exemplos que nos mostram como os santos derivam toda a sua força e consolação no nome de Jesus. São Paulo. São Paulo era, de uma maneira muito especial, o pregador e o doutor do Santo Nome. No princípio foi um furioso perseguidor da igreja, movido por um falso zelo e ódio contra Cristo. Nosso Senhor lhe apareceu no caminho de Damasco e lhe converteu, fazendo dele o grande apóstolo dos gentios e dando-lhe uma gloriosa missão, que era pregar e dar a conhecer o seu santo nome a príncipes e reis, a judeus e gentios, a todos os povos e nações. São Paulo, cheio do ardente amor por nosso Senhor, começou sua grande missão, desraigando o paganismo, derrubando falsos ídolos, confundindo aos filósofos da Grécia e de Roma, não temendo aos inimigos e conquistando a todas as dificuldades. Tudo em nome de Jesus. Santo Tomás de Aquino, diz ele, São Paulo levou o nome de Jesus na sua frente, porque se gloriava em proclamá-lo a todos os homens. Ele levava em seus lábios, porque adorava invocá-lo, em suas mãos, já que lhe encantava o escrever em suas epístolas, em seu coração, porque seu coração ardia por seu amor. Ele mesmo nos diz: Eu não vivo, é Cristo quem vive em mim. São Paulo nos diz
em sua própria e bela maneira, as duas grandes verdades acerca do santo nome de Jesus. Antes de tudo, nos fala do infinito poder do seu nome. Ao nome de Jesus, dobram os joelhos todas as criaturas do céu, terra e inferno. Todas as vezes que dizemos Jesus, damos uma infinita alegria a Deus, a todo o céu, à bendita Mãe de Deus e aos anjos e aos santos. Em segundo lugar, nos diz como usá-lo. O que seja e que faça, quando falar ou trabalhar, faça-o tudo em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. E completa: se come ou bebe, ou qualquer coisa que faça, faça-o tudo em nome de Jesus. Este conselho seguiram todos os santos, assim que todos seus atos foram feitos por amor a Jesus, e por isso todos seus atos e pensamentos ganhavam, ou lhes faziam ganhar graças e méritos. Era por este nome que eles se faziam santos. Se seguimos este mesmo conselho do apóstolo, nós também podemos alcançar um grau muito alto de santidade. Como o faremos tudo no nome de Jesus? Acostumando-nos, como já dissemos, a repetir o nome de Jesus frequentemente durante o dia. Isto não apresenta dificuldade, apenas se necessita boa vontade. Santo Agostinho, o grande doutor da Igreja, encontrou suas delícias em repetir o santo nome. Ele próprio nos diz que encontrava muito prazer nos livros que faziam menção frequente deste nome, todo consolador. São Bernardo sentia um maravilhoso gozo e consolação em repetir o nome de Jesus. O sentia, diz, como mel em sua boca e uma deliciosa paz em seu coração. Nós também sentiremos paz, ainda em nossas almas, se imitamos a São Bernardo e repetimos frequentemente o santo nome. Santo Domingo passou seus dias pregando e discutindo com hereges. Ele sempre foi a pé de lugar em lugar, tanto nos opressivos calores do verão, como no frio e na chuva do inverno. Os hereges albingenses, a quem ele tratava de converter, eram mais como demônios saídos do inferno que homens mortais. Sua doutrina era infame e seus crimes inumeráveis. Ainda assim, como outro São Paulo, converteu a 100.000 destes homens malvados, assim que muitos deles se fizeram destacados por sua santidade. Cansado pela noite com seus trabalhos, ele pediu apenas um prêmio, que era passar a noite diante do Santíssimo Sacramento, derramando sua alma em amor por Jesus. Quando seu pobre corpo não pôde resistir mais, apoiou a cabeça no altar e descansou um pouco. Depois, começou uma vez mais sua íntima conversa com Jesus. Na manhã seguinte, celebrou missa com um ardor de um serafim. Assim que, às vezes, seu corpo se elevava do chão, em êxtase de amor. O nome de Jesus enchia sua alma de gozo e deleite. O beato Jordan da Saxônia, que sucedeu a Santo Domingo como padre-geral da ordem, era um pregador de grande renome. Suas palavras iam diretamente ao coração dos seus ouvintes, mas, sobretudo, quando lhes falava de Jesus. Sábios professores de cidades universitárias vinham com deleite a ouvir-lhe e muitos deles se faziam dominicanos. Outros freis temiam vir porque seriam induzidos também em unir-se à ordem. Tantos foram arrastados pela irresistível eloquência do beato Jordan que, quando sua visita era anunciada em uma cidade, o prior do convento trazia em seguida grande quantidade de tecido branco para hábitos para aqueles que solicitariam, com certeza, entrar na ordem. O próprio beato Jordan recebeu 1.000 candidatos ao hábito, ademais dos mais destacados professores das universidades europeias. São Francisco de Assis. Este ardente serafim de amor encontrou seu deleite repetindo o amado nome de Jesus. São Boaventura disse que a alegria que iluminava seu rosto e o terno acento da sua voz mostrava quando o gostava invocar ao nome de Jesus.
Não é estranho, então, que ele recebesse em suas mãos, pés e lado os sinais das 5 feridas de Nosso Senhor, como prêmio ao seu ardente amor. A Santo Inácio de Loyola não lhe ganhava ninguém em seu amor ao santo nome. Não deu à sua grande ordem seu próprio nome? Chamou a Sociedade de Jesus. Este divino nome foi uma proteção e defesa da ordem contra os seus inimigos e uma garantia da sociedade dos seus membros, da santidade dos seus membros. Gloriosa, certamente, é a grande sociedade de Jesus. São Francisco de Sales não tem temor em dizer que quem tivesse o costume de repetir o santo nome frequentemente pode estar certo de uma morte santa e feliz. E, desde logo, não pode haver dúvida nisto, porque sempre que dizemos Jesus, aplicamos o sangue salvador de Jesus em nossas almas, enquanto que, ao mesmo tempo, imploramos a Deus cumprir o prometido, dando-nos tudo aquilo que pediríamos em seu nome. Todo aquele que desejar uma morte santa pode assegurá-la repetindo o nome de Jesus. Esta prática não apenas obterá para nós uma morte santa, senão que diminuirá notavelmente o tempo no purgatório. E muito, possivelmente, nos livrará deste terrível fogo. Muitos santos passaram seus últimos dias repetindo constantemente: Jesus, Jesus. Todos os doutores da Igreja estão de acordo ao dizer-nos que o demônio reserva suas mais furiosas tentações para nossos últimos momentos e enche, então, a mente do moribundo com dúvidas, medos e tentações espantosas, com a última esperança de levar a infortunada alma ao inferno. Felizes aqueles que em vida estiveram seguros em acostumar-se a repetir o nome de Jesus. Fatos como estes, que acabamos de mencionar, estão fundados nas vidas dos mais grandes servos de Deus, que se fizeram santos e alcançaram os mais altos graus de santidade por este simples e fácil fato. São Vicente Ferrer, um dos mais famosos pregadores que o mundo jamais ouviu, converteu aos mais perversos criminosos e os transformou nos mais ferventes cristãos. Converteu a 80.000 judeus e a 70.000 mouros. Um prodígio que não lemos na vida de outro santo. 3 milagres requer a Igreja para a canonização de um santo, mas na bula da canonização de São Vicente se contam 873. Este grande santo, queimado pelo amor do nome de Jesus, obrou extraordinários atos com este divino nome. Nós, no entanto, pecadores como somos, podemos com esse onipotente nome obter todos os favores e graças. O mais fraco dos mortais pode se converter em forte, o mais afligido encontra nele consolação e alegria. Quem pode ser tão tolo ou negligente como que, para não ter por costume o repetir Jesus, Jesus, Jesus constantemente? Não nos custa nada. Não apresenta dificuldade alguma e é um infalível remédio para todos os males. Beato Gonçalo de Amarante alcançou um altíssimo grau de santidade, repetindo com frequência o santo nome. Beato Gil de Santarém sentiu tal amor e deleite ao dizer o santo nome que levitou em êxtase. Aqueles que repetem frequentemente o nome de Jesus sentem uma grande paz em sua alma. Essa paz que o mundo não pode dar, a qual apenas Deus dá. Uma paz que sobrepassa todo entendimento. São Leonardo de Porto Maurício apreciava uma terna devoção ao nome de Jesus e, em contínuas missões, ensinava a gente que lhe rodeava para escutar as maravilhas do santo nome. Isto fazia com tal amor que as lágrimas caíam dos olhos de todos aqueles que o escutavam.
lhes rogou que pusessem uma estampa com este divino nome em suas portas. Isto foi assistido com os resultados mais felizes para muitos. Foram salvos de enfermidades e desastres de várias classes. Desafortunadamente, não o pôde fazer, porque o dono da casa em que vivia, sendo judeu, se negou rotundamente a que aparecesse o nome de Jesus na porta. Ele e outro hóspede decidiram, então, colocá-lo nas janelas, e assim o fizeram. Alguns dias mais tarde, um furioso fogo irrompeu no edifício que destruiu todos os apartamentos que pertenciam ao judeu, mas as habitações dos vizinhos cristãos não sofreram nenhum dano. Este fato foi feito público e incrementou notavelmente a fé e confiança no santo nome do nosso Salvador. De fato, toda a cidade de Ferraggio foi testemunha desta extraordinária proteção. Santo Edmundo tinha uma devoção especial ao nome de Jesus, que o próprio Nosso Senhor lhe ensinou. Um dia, quando ele estava no campo, separado dos seus companheiros, um belo menino se pôs ao seu lado e perguntou: Edmundo, me conhece? Edmundo respondeu que não. Então o menino replicou: Olha-me e verá quem sou eu. Edmundo olhou como lhe mandou e viu escrito na frente do menino: Jesus de Nazaré, Rei dos Judeus. Sabe agora quem sou? Disse o menino. Todas as noites faça o sinal da cruz e diga estas palavras: Jesus de Nazaré, Rei dos Judeus. Se assim o fizer, esta oração te livrará e todo o qual a disser de uma repentina e súbita morte. Edmundo fez fielmente o que Nosso Senhor lhe disse. O demônio uma vez tratou de impedir-lhe, agarrando-lhe as mãos para que não pudesse fazer o sinal da cruz. Edmundo invocou o nome de Jesus e o demônio fugiu de terror, sem incomodar-lhe mais no futuro. Muita gente pratica esta fácil devoção, e assim se salvam das mortes infelizes. Outras, com seu dedo indicador, imprimem com água benta em suas frentes as 4 letras INRI, que significa Jesus Nazarenos Rex Iudeorum, as palavras escritas por Pilatos na cruz de Nosso Senhor. Santo Afonso recomenda que, com fervor, ambas as devoções. Santa Francisca de Roma desfruta do extraordinário privilégio de ver e falar constantemente com o seu anjo da guarda. Quando ela pronunciava o nome de Jesus, o anjo ficava radiante de felicidade e se agachava em fervorosa adoração. Algumas vezes o demônio se atreveu em se lhe aparecer, buscando amedrontá-la e lhe fazer mal. Porém, quando ela pronunciava o santo nome, se enchia de raiva, ódio e fugia com terror da sua presença. Santa Joana Francisca de Chantal, a mais querida amiga de São Francisco de Sales, tinha muitas devoções belas, ensinadas por este santo doutor, que por muitos anos atuou como seu diretor espiritual. Ele amou tanto o santo nome que o escreveu com um ferro quente no seu peito. Beato Henrique Susso fez o mesmo com um pedaço de aço pontiagudo. Não podemos aspirar a estes santos atrevimentos. Com razão, nos faltará a fortaleza de gravar o santo nome em nossos peitos. Isto necessita uma inspiração especial de Deus. Mas podemos seguir o exemplo de outra querida santa, como a Beata Catalina de Racconigi, uma filha de Santo Domingo, que repetia frequentemente e fervorosamente o nome de Jesus, assim que depois da sua morte, o nome de Jesus foi gravado em letras de ouro em seu coração. Todos podemos fazer como ela, e então o nome de Jesus será marcado com brasa em nossas almas por toda a eternidade, ao lado dos anjos e dos santos no céu. Santa Gemma Galgani. Quase em nossos dias, esta querida moça santa também tinha o privilégio de conversar frequentemente e intimamente com seu anjo da guarda. Algumas vezes o anjo e Gemma apostavam em santa batalha
em ver qual deles dizia com mais fervor o nome de Jesus. Suas entrevistas com o querido anjo eram de natureza simples e familiar. Falava com ele, observava seu rosto, lhe fazia muitas perguntas, às quais ele respondia com inefável amor e afeto. Ele levou mensagens dela ao Nosso Senhor, à Santíssima Virgem e aos santos. Ele trouxe suas respostas. Ademais, este glorioso anjo levou a cabo o mais terno dos cuidados à sua protegida. Ele a ensinou a rezar e meditar, especialmente na paixão e sofrimentos de Nosso Senhor. Lhe deu admiráveis consolos e amáveis reprimendas quando cometia alguma pequena falta. Baixo sua tutela, Gema alcançou rapidamente um alto grau de perfeição. Capítulo 8. A doutrina do Santo Nome. Explicaremos agora a doutrina do Santo Nome, o capítulo mais importante desse livrinho, para mostrar aos nossos leitores de onde vem o poder e o divino valor deste nome, e como os santos obraram suas maravilhas por ele, e como nós podemos obter por sua eficácia todas as bênçãos e graças. Pode perguntar, querido leitor, como pode ser que uma só palavra possa obrar tais prodígios? Respondo que, com uma palavra, Deus fez o mundo. Com sua palavra, ele fez do nada o sol, a lua, as estrelas, as altas montanhas e os vastos oceanos. Pela sua palavra, sustenta a existência do universo. Não faz o sacerdote também na Santa Missa o prodígio dos prodígios? Não transforma a pequena hóstia branca no Deus do céu e da terra com as palavras da consagração? E ainda que Deus apenas pode perdoar os pecados, não o faz o sacerdote também no confessionário, perdoando os mais negros pecados e os mais espantosos crimes? Como? Porque Deus dá às suas palavras infinito poder. Assim também Deus, em sua imensa bondade, dá a cada um de nós uma palavra toda poderosa, com a qual podemos fazer maravilhas por ele, para nós mesmos e para o mundo. Essa palavra é Jesus. Recorda que São Paulo nos disse: este é o nome por cima de todo nome, e que, ao nome de Jesus, dobram os joelhos todas as criaturas do céu, terra e inferno. Porém, por quê? Porque Jesus significa Deus feito homem. Por exemplo, na encarnação, quando o Filho de Deus se faz homem, é chamado Jesus. Assim que, quando dizemos Jesus, oferecemos ao Pai eterno o infinito amor e os méritos de Jesus Cristo. Em uma palavra, lhe oferecemos seu Santíssimo Filho Divino. Lhe oferecemos o grande mistério da encarnação. Jesus é a encarnação. Que poucos são os cristãos que têm uma ideia adequada deste mistério sublime. E, no entanto, é a maior prova que Deus nos deu, ou poderia nos dar, do seu amor por nós. Isto é, para nós. A encarnação. Deus se fez homem por amor a nós. Mas de que nos serve se não entendemos este amor? Deus, o infinito, o imenso, o eterno, o Deus todo-poderoso, o Criador onipotente, o Deus que enche o céu com sua majestade, sua grandeza, e se faz um menininho para ser como nós e assim ganhar nosso amor. Ele entrou no ventre puro da Virgem Maria e ali se encontrou escondido por 9 meses inteiros. Então, nasceu em um estábulo, entre 2 animais. Era pobre e humilde. Passou 33 anos trabalhando, sofrendo, rezando, ensinando sua bela religião, fazendo milagres, fazendo bem a todos. Ele fez tudo isto para provar seu amor por cada um de nós, e assim nos obriga a lhe amar. Este estupendo ato de amor foi tão grande que inclusive nem os mais altos anjos do céu puderam conceber que isto fosse possível se Deus não se houvesse revelado. Foi tão grande que os judeus, o povo escolhido por Deus, que estava esperando a um Salvador,
se escandalizaram ao pensar que Deus pudesse fazer-se tão humilde. Os filósofos gentios, apesar da sua suposta sabedoria, disseram que era uma loucura ou pensar que Deus onipotente pudesse fazer tanto por amor aos homens. São Paulo disse que Deus gastou todo o seu poder, sabedoria e bondade, fazendo-se homem por nós. Ele se desgastou. Nosso Senhor confirma estas palavras do apóstolo quando disse: "Que mais pude fazer?" Tudo isto, o que fez Deus, não por todos os homens em geral, senão que por cada um de nós em particular. Pensa nisto. Crê, entende, querido leitor, que Deus te ama tanto, tão infinitamente, tão pessoalmente. Que alegria, que consolação. Se realmente soubesse e sentisse que este grande Deus te ama tão sinceramente. Nosso Senhor fez ainda mais. Nos deu todos os seus méritos infinitos para que assim possamos oferecê-los ao Eterno Pai, sempre e quando quisermos, centenas ou milhares de vezes ao dia. E isso é o que podemos fazer cada vez que dizemos Jesus. Se apenas recordamos o que estamos dizendo. Estará quizá surpreendido desta maravilhosa doutrina. Nunca ouviste antes? Porém agora, pelo menos já sabe as infinitas maravilhas do nome de Jesus. Diga este santo nome constantemente. Diga-o devotamente. E no futuro, quando diga Jesus, lembra que está oferecendo a Deus todo o infinito amor e os méritos do seu Filho. Você está oferecendo-lhe seu divino Filho. Não pode oferecer nada mais santo, nada melhor, nada que mais lhe agrade, nada mais meritório para ti. Que desagradecidos são aqueles que nunca dão graças a Deus por tudo o que Ele fez por eles. Homens e mulheres que vivem 30, 50, 70 anos e nunca pensam em agradecer a Deus por seu maravilhoso amor. Quando diz o nome de Jesus, lembra também agradecer ao nosso doce Salvador pela sua encarnação. Quando estava na terra, curou 10 leprosos da sua odiosa enfermidade. Estavam tão felizes que se foram cheios de alegria e felicidade. Mas apenas um voltou para lhe agradecer. Jesus estava doído e disse: "Onde estão os outros 9? Não teria que sentir tristeza e dor, com muito mais razão, que lhe agradeçamos tão pouco por tudo o que ele fez por nós na encarnação e em sua paixão? Santa Gertrudes sempre agradecia a Deus, com uma pequena ejaculatória, por sua bondade em se haver feito homem por ela. Nosso Senhor apareceu um dia e lhe disse: "Minha querida menina, cada vez que tu honras minha encarnação com essa pequena prece, retorna ao meu eterno Pai e lhe ofereço todos os méritos da encarnação por ti e por todos os que fazem como tu." Não teríamos que tratar de dizer Jesus, Jesus, Jesus com frequência? Seguramente receberíamos esta maravilhosa graça. A paixão. O segundo significado da palavra Jesus é Jesus morrendo na cruz. São Paulo nos disse: Nosso Senhor mereceu este santíssimo nome por seus sofrimentos e morte. Então, quando dizemos Jesus, deveríamos de oferecer também a paixão e morte de nosso Senhor ao Eterno Pai, por sua excelsa glória e por nossas próprias intenções. Nosso Senhor se faz homem por cada um de nós, como se fôssemos o único homem sobre a terra. Assim que ele morreu não por todos os homens em geral, mas por cada um em particular. Quando ele estava pendurado na cruz, viu a mim e a ti, querido leitor. Ofereceu todas as angústias da sua horrível agonia, cada gota do seu preciosíssimo sangue, todas as suas humilhações, todos os insultos e atrocidades. Ele as ofereceu por mim e por ti, por cada um de nós. Ele nos deu todos esses méritos infinitos, como se fossem nossos. Podemos oferecer centenas e centenas de vezes ao dia ao Eterno Pai,
por nós mesmos e pelo mundo. Fazemos isto cada vez que dizemos Jesus. Ao mesmo tempo, demos graças a Deus por tudo o que sofreu por nós. Chama a atenção que muitos cristãos saibam tão pouco do Santo Nome e todos os seus significados. Como resultado, estão perdendo suas preciosas graças todos os dias e estão perdendo os maiores prêmios no céu. Triste, deplorável ignorância. Como participar em 500.000 missas? A terceira intenção que devemos ter ao dizer Jesus é oferecer todas as missas que se disseram em todo o mundo pela glória de Deus, por nossas próprias necessidades e pelo mundo em si. Ao redor de 500.000 missas são celebradas diariamente, e nós podemos e deveríamos compartilhar em todas. A missa nos trouxe Jesus. Ele, de novo, se faz homem. Se renova a encarnação em cada missa, tão realmente como quando se fez homem no ventre da sua mãe. Também se sacrifica no altar, tão real e verdadeiramente como fez no Calvário, ainda que de uma maneira mística, sem sangrar. A missa se diz não apenas para os que assistem a ela na igreja, senão para todos que desejam ouvi-lo e oferecê-lo como sacerdote. Tudo o que temos que fazer é dizer com reverência: Jesus, Jesus, com a intenção de oferecer estas missas e participar nelas. Fazendo isto, compartilhamos em todas elas. É uma graça maravilhosa assistir e oferecer uma missa, mas não seria melhor oferecer e compartilhar em 500.000 missas todos os dias? Então, cada vez que dizemos Jesus, seja esta a nossa intenção. Primeiro, oferecer a Deus todo o infinito amor e méritos da encarnação. Segundo, oferecer a Deus a paixão e morte de Jesus Cristo. E terceiro, oferecer a Deus todas as 500.000 missas celebradas no mundo, por sua glória e nossas próprias intenções. Tudo o que temos que fazer é dizer a palavra Jesus, mas sabendo o que fazemos. Santa Matilde estava acostumada a oferecer a paixão de Jesus em união com todas as missas do mundo pelas almas do purgatório. Nosso Senhor lhe mostrou uma vez o purgatório aberto e milhares de almas subiam ao céu, como resultado da sua pequena oração. Quando dizemos Jesus, podemos oferecer a paixão e as missas do mundo não apenas por nós, senão que também pelas almas do purgatório, ou pela intenção que quisermos. Sempre haverá que as oferecer pelo mundo inteiro e pelo nosso próprio país em particular. Capítulo 9. Podemos pedir tudo em nome de Jesus. Os anjos são nossos mais queridos e melhores amigos, e são os que estão mais preparados e podem nos ajudar em toda dificuldade e perigo. É uma pena que muitos católicos não conhecem, nem amam, nem pedem ajuda dos anjos. A maneira mais fácil de o fazer é dizer o nome de Jesus em sua honra. Isso lhes dá grande alegria e eles, como resposta, nos ajudarão em todos os nossos problemas e nos salvarão de muitos perigos. Digamos o nome de Jesus em honra de todos os anjos, mas especialmente em honra do nosso querido anjo da guarda, que tanto nos ama. Nosso doce Salvador está presente em milhões de hóstias consagradas em inumeráveis igrejas católicas do mundo. Durante muitas horas do dia e durante as longas horas da noite, ele é esquecido e deixado sozinho. Podemos fazer muito para lhe consolar e lhe confortar dizendo: Jesus, te amo, te adoro em todas as hóstias consagradas do mundo e te dou graças com todo o meu coração por haver-te ficado em todos os altares do mundo pelo nosso amor. Então, diga 20, 50 ou ainda mais o nome de Jesus com esta intenção. Podemos fazer a mais perfeita penitência pelos nossos pecados, oferecendo a paixão e sangue de Jesus
muitas vezes ao dia com esta intenção. O precioso sangue purifica nossas almas e nos eleva a um alto grau de santidade. É tudo tão fácil. Temos apenas que repetir amorosa, alegremente e com reverência: Jesus, Jesus, Jesus. Se estamos tristes ou deprimidos, se estamos preocupados com medos e dúvidas, este divino nome nos dará uma deliciosa paz. Se somos fracos e indecisos, nos dará força e energia. Quando Jesus estava na terra, não foi a consolar e confrontar a todos aqueles que eram infelizes? Ainda o faz todos os dias por aqueles que o pedem. Se estamos sofrendo por problemas de saúde e temos dores, se alguma enfermidade está afetando a nossos pobres corpos, Ele pode nos curar. Acaso Ele não curou os enfermos, os coxos, os cegos, os leprosos? Não nos disse: venha a mim, vós que estáis cansados e abrumados, que eu lhes aliviarei. Muitos poderiam ter boa saúde se apenas pedissem a Jesus por ela. Não obstante, consulta aos médicos, usa os remédios que te dão, mas por cima de tudo, peça a Jesus. O nome de Jesus é a mais curta, a mais fácil, a mais poderosa de todas as preces. Nosso Senhor nos disse que podemos pedir ao Pai em seu nome. Por exemplo, o nome de Jesus o receberemos. Todas as vezes que dizemos Jesus, estamos dizendo uma fervorosa oração por tudo o que necessitamos. É muito lamentável que muitos cristãos esqueçam e abandonem as almas do purgatório. É possível que alguns dos nossos mais queridos amigos estejam sofrendo nesse terrível fogo, esperando nossas orações e ajudas, que pudéssemos a dar tão facilmente e não damos. Temos pena dos pobres que vemos nas ruas, pelos famintos e por todos aqueles que sofrem. Ninguém sofre mais terrivelmente como as almas do purgatório pelo fogo. Como Santo Tomás nos disse, é o mesmo que o fogo do inferno. Com que frequência, querido leitor, você reza pelas santas almas? Dias, semanas, quiçá meses passam e faz pouco por elas, ou quiçá nada. Pode as ajudar. Facilmente se diz com frequência o nome de Jesus porque você assim oferece por elas o preciosíssimo sangue e sofrimentos de Jesus Cristo, como explicamos. Ganha 300 dias de indulgência cada vez que diz Jesus. Tenha o costume de repetir o santo nome com a constância e poderá, como Santa Matilde, aliviar a milhares de almas que desde então não cessarão de rezar por ti com incrível fervor. O espantoso crime da ingratidão. Damos as graças aos nossos amigos efusivamente por qualquer pequeno favor que nos fazem. Porém, esquecemos ou abandonamos o dar graças a Deus pelo seu imenso amor para com nós, por haver se feito homem por nós, por morrer por nós, por todas as missas que podemos ouvir e as sagradas comunhões que podemos receber e não recebemos. Que negra ingratidão! Repetindo comumente o nome de Jesus, corrigimos esta grave falta e agradecemos a Deus e lhe damos grande gozo e glória. Não deseja dar alegria a Deus? Quer? Então, querido amigo, agradece a Deus. Ele está esperando o teu agradecimento. Deus ama a cada um. Dissemos que Nosso Senhor, nos espantosos sofrimentos da sua paixão, na agonia no horto, quando estava pendurado na cruz, nos ouviu a todos e ofereceu, por cada um de nós, todas as dores e cada gota do seu precioso sangue. Pode ser possível que Deus é tão bom que pensa em cada um de nós, que nos ame tanto? Nossos pobres corações e mentes são pequenos e corrompidos e encontram difícil crer que Deus possa ser tão bom, que se importa conosco. Porém, Deus,
como é onipotente, infinitamente sábio, é também infinitamente bom, generoso e amável. Para entender como Deus pensou em cada um de nós durante sua paixão, quando estava pendurado na cruz, somente temos que recordar o que passa nas milhões de sagradas comunhões recebidas todos os dias. Deus vem a cada um de nós com toda a plenitude da divindade. Ele entra dentro de cada um de nós tão inteiro e completamente como está no céu. Ele vem a cada um de nós tão inteiro e completamente como está no céu. Ele vem a cada um de nós como se essa pessoa fosse a única que ele recebesse nesse dia. Ele vem com um infinito amor por nós mesmos. Assim o cremos todos. Como entra dentro de nós? Ele não apenas entra em nossas bocas, nossos corações. Ele vem dentro de nossas almas. Se une às nossas almas tão intimamente que se faz de uma maneira maravilhosa um com nós. Pensemos por um momento em como o grande, onipotente, eterno Deus está em nossas almas, na forma mais íntima possível, e que está ali com todo o seu infinito amor, que fica ali, não por um momento, senão que por 5, 10 ou mais minutos. E isto não apenas uma vez, senão que todos os dias, se assim o desejamos. Se pensamos e entendemos isto, será fácil de ver como ele ofereceu todos os seus méritos e todos os seus sofrimentos por cada um de nós. Capítulo 10. O demônio e o nome de Jesus. O pior mal, o mais grave perigo que nos ameaça a cada um de nós todos os dias e todas as noites de nossas vidas é o diabo. São Pedro e São Paulo nos avisam, na mais forte linguagem, ter cuidado com o diabo. Está usando todo o seu tremendo poder, sua grande inteligência, para nos arruinar e nos oferecer o mal em todas as formas. Não há perigo ou inimigo no mundo que temer como deveríamos temer ao diabo. Ele não pode atacar a Deus, assim que volta todo o seu implacável ódio e malícia contra nós. Nós estamos destinados a ocupar os tronos. Ele e os outros anjos maus perderam, e isso anima o seu furor. Muitos católicos tontos e ignorantes nunca pensam em que o diabo lhes provoque infinito dano e lhes cause indizível sofrimento. Nosso melhor e mais fácil remédio é o nome de Jesus. Faz o demônio voar do nosso lado e nos salva de inumeráveis males. Ó, queridos leitores, dizei constantemente este poderoso nome, e o demônio não poderá nos fazer mal. Dizei-o em todos os perigos, em todas as tentações. Despertai. Se haveis estado dormindo, abra os olhos ao terrível inimigo que está sempre buscando sua ruína. Sacerdotes deveriam pregar sobre este importante assunto. Teriam que avisar aos seus penitentes no confessionário sobre o diabo. Aconselhem a gente em como evitar as más companhias que possam lhes encaminhar a levar vidas más. A influência do demônio é incomparavelmente mais perigosa ainda. Professores, catequistas e mães deveriam constantemente avisar as suas crianças sobre o diabo. Ainda assim, todos os seus esforços seriam poucos. Padre Paul O. Sullivan.